Olá pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Cida, eu faço parte dos estudos de terça-feira do Caritas e eu queria aqui fazer algumas reflexões sobre o tema leis naturais, algumas evidentemente, que é muito condizente com esse momento que nós estamos vivendo, né? Todos nós sabemos que o universo é regido por leis naturais que são imutáveis e que estão gravadas em nossa consciência. Nesse momento em particular, me veio à mente, depois de ouvir muitas palestras, principalmente do Haroldo Dutra, sobre essa questão, eu resolvi falar sobre a lei da destruição. Então, lá no Livro dos Espíritos, no capítulo Lei da Destruição, no item Flagelos Destruidores, a questão 737 diz o seguinte: a pergunta é: com que objetivo os flagelos destruidores atingem a humanidade? A resposta dos espíritos: para fazê-la progredir mais depressa. Não dissemos que destruição é necessária para a regeneração moral dos espíritos, que adquirem em cada nova existência um novo grau de perfeição? É preciso ver o objetivo para apreciar os resultados dele. Vós os julgais somente do ponto de vista pessoal e os chamais de flagelos por causa do prejuízo que ocasionam. Mas esses aborrecimentos são, na maior parte das vezes, necessários para fazer chegar mais rapidamente a uma ordem de coisas melhores e realizar em alguns anos o que exigia séculos. Então, essa questão é a primeira desse capítulo e ela vai até a 741. Eu sugiro até uma leitura dela, é curtinho e dá um entendimento muito grande para essas questões que estamos vivendo. Mas essa lei da destruição, ela nos remete a uma outra lei, que também é uma lei natural, que é a lei do progresso, que nós podemos ver em flagelos anteriores, como Primeira Guerra Mundial, gripe espanhola, Segunda Guerra Mundial e agora com essa pandemia, que a ciência, a medicina progride muito nessas situações. Tanto que nós estamos aqui, né, fazendo esse vídeo, conseguindo se comunicar mesmo à distância, nesse isolamento. Mas, por outro lado, nós temos que também ter essa certeza de que a providência divina trabalha sempre a nosso favor, que nada acontece por acaso. Então, inclusive na literatura espírita, nós temos lá no livro da Gênesis, de Allan Kardec, no capítulo 18, trata do item São Chegados os Tempos. No item 33 ao 35, já em 1868, Kardec tratava dessas situações, que ele fala em regeneração da humanidade, transição planetária, que é uma coisa que a gente está ouvindo falar há muito tempo, que ela já vem ocorrendo há muito tempo. No próprio Evangelho, nós temos várias passagens que diz, nesse momento de dificuldade da transição, estamos andando para a regeneração, isso está acontecendo há séculos. Só que o que está acontecendo agora com essa pandemia? Essa transição se tornou material, ela é palpável e mundial, e ela nos coloca frente a frente com a morte, com a possibilidade da morte de nossos entes queridos, de alguns amigos, sei lá. Ela nos colocou a morte assim de frente, que é um tema que para nós que seguimos a doutrina espírita não deveria ser algo temeroso. Por quê? O que a doutrina espírita nos ensina? Imortalidade da alma, reencarnação, pluralidade das existências. Tudo nos leva a entender que é um ciclo, é nascer, morrer e renascer. Então essa é a principal objetivo da doutrina espírita, nos consolar. Então qual que é a questão principal? Como nós, que nos intitulamos espíritas, devemos encarar esse momento? Qual seria a nossa missão nesse momento? Eu, particularmente, entendo que nós temos que cultivar o hábito da oração, principalmente, né? Porque o mundo hoje está mais espiritualizado. Nunca se orou tanto, né, no mundo como agora.
Seguirmos, logicamente, as orientações da saúde, porque isso também, já que nós estamos falando em leis naturais, ela nos remete a outra lei natural, que é da conservação. Qual que é a nossa obrigação? Cuidar da nossa saúde, cuidar do nosso corpo. Então, não vamos nos expor sem necessidade. Porém, nós temos que manter o equilíbrio e agora é a hora de colocar em prática tudo aquilo que a gente estuda, tudo aquilo que a gente aprende, praticar o bem, não só material, né, se possível, mas o bem espiritual. Uma ajuda, uma prece específica para alguém que está precisando mais, uma orientação, enfim, a gente vira e cai sempre na prece, né? Que é um hábito que tem que ser saudável e diário, horário até. E aí cultivarmos também, muito importante, cultivarmos a fé. Tem uma passagem do Evangelho onde Jesus acalma a tempestade, que ele pergunta logo em seguida para os apóstolos: onde está a fé de vocês? Então essa passagem, ela nos ensina que a gente pode pedir, né? Pede e obtereis a calma das tempestades da vida, e sempre com o auxílio dos bons espíritos que estão ao nosso redor e que trabalham constantemente a nosso favor. Então, vamos agora colocar em prática todo esse pequeno aprendizado que a gente tem, né? Com leituras edificantes, ouvindo palestras que nos esclareçam, desligar um pouco das notícias alarmantes, acompanhar sim, mas sem muita neurose, e respeitar a opinião alheia. Eu quero encerrar aqui, o vídeo não pode ser muito longo, né? Com uma frase sensacional do Chico Xavier que eu procuro aplicar todos os dias. Aos outros dou o direito de serem como são, e quanto a mim, tenho o dever de ser cada dia melhor. Que Deus os acompanhe, que Jesus os ampare e que possamos estar sempre juntos aqui nessa luta. Muito obrigada a todos pela atenção e uma boa noite.